Um dia uma criança me chamou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que dormiria muito mais feliz. Ouvindo atentamente ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei, pediu que repetisse por favor, mas não dissesse tudo de uma vez, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que dormiria muito mais feliz. Depois que eu acabei de repetir, seus olhos não saíam do papel, toquei na sua cara e a sorrir, pedi que ao transmitir fosse fiel, e ela deu-me um beijo demorado e ao meu lado foi cantando assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que dormiria muito mais feliz. Olá, terceiro ano, temos alunos por aí? Bom, espero que vocês estejam tendo uma boa tarde, né? Para nós iniciarmos mais uma aula de ensino religioso. Bom, na aula passada nós falamos sobre, né, uma pequena introdução sobre algumas religiões existentes, né? Como o budismo, o cristianismo, o hinduísmo, e algumas características sobre essas religiões. Então, essas religiões são bem marcantes, são bem presentes. Se vocês, mesmo que vocês sejam ainda crianças, mas vocês observarem, a gente ainda ouve muito falar na televisão, nos jornais, sobre, né, algumas religiões, o que eles fazem, a prática, né, de cada uma delas. Bom, e hoje nós vamos falar
um pouquinho mais sobre as religiões e a prática do bem, né? O que as religiões podem estar nos ensinando nos dias atuais? O que é que elas nos ensinam, né? A cada um. Então, acompanhe aí a leitura com atenção, com dedicação, tá certo? Então, vamos lá. Então, diz assim: muitas religiões ensinam as pessoas a praticar o bem, promover a caridade e a solidariedade. Concordam comigo? Isso não é verdade? Bom, a maioria das religiões ensinam isso, que as pessoas sejam solidárias, se doem, né? Que possam estar sempre fazendo algum tipo de doação. Não só doação em dinheiro, mas também doação de tempo, de serviço, né? Então, para que as pessoas possam estar sempre motivadas à caridade ao próximo. Bom, caridade, o que é mesmo caridade? Bom, ele diz que caridade é o seguinte: significa doar-se pelos outros sem esperar nada em troca. Então, quando a pessoa pratica uma caridade, não espere receber nada em troca. Você dá sem esperar que você receba, tá? Então, crianças, quando a gente dar alguma coisa, a gente não fica esperando, eu vou dar, porque depois ele vai me dar alguma coisa, que aí isso aí não é caridade, é uma troca, né? Você dá um presente e recebe outro, isso é uma troca. Então, caridade não é isso. Você dá um presente sem esperar que o outro lhe dê nada. Bom, a caridade é a prática do amor ao próximo. Há religiões que incentivam as pessoas à prática desse amor, ajudando os necessitados, os enfermos e todos que passam por alguma dificuldade material ou espiritual, tá? É importante que a gente entenda isso, né? Tem muitas pessoas, muitos grupos de jovens, de pessoas que estão aonde? Estão lá nos hospitais, levando alegria. Isso é fazer caridade, está lá cantando uma música, levando, né, uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, de esperança. Tudo isso é uma caridade. Não é só você dar um objeto, um presente, que é ser uma caridade. Também levar uma música, uma palavra de fé, tudo isso, um abraço, isso também é você está praticando a caridade, tá certo? Bom, vivenciando a caridade, as pessoas estão demonstrando afeto e compaixão umas pelas outras e por todos os outros seres da natureza. Então, a gente pratica caridade com quem? Com os animais, com as pessoas. Então, com o meio ambiente, quando nós cuidamos dele, estamos também praticando a caridade. Quando nós cuidamos de tudo, a gente está sendo caridoso, tá? Bom, então, quando nós vivenciamos, como ele fala, né, a caridade por todos os meios, né, com pessoas, com o meio ambiente, né, com seres vivos em geral, a gente também recebe esse afeto de alguma forma em troca, né, recebe de volta, tá? Então, quando a gente pratica o bem, a gente recebe o bem duas vezes, né, recebe o dobro, tá certo? Bom, solidariedade, o que significa então a solidariedade? Aqui no texto diz que significa compartilhar o sofrimento ou a necessidade do outro, né? Significa também apoiar e defender alguém ou ainda dispor-se a diminuir, suavizar ou resolver o problema ou a dificuldade pela qual alguém está passando. Então, caridade é você dar
doar sem esperar receber em troca. E solidariedade é você, como se você se colocasse no lugar do outro, certo? Como, por exemplo, um exemplo mais simples é com os amiguinhos de vocês. Como, por exemplo, se vocês vão, são 4 pessoas e vocês estão em uma bicicleta, na bicicleta dá para levar 2, né? E então as 3 resolvem ficar. Já que não dá para levar todo mundo, as 3 ficam, ou seja, aquela outra que iria, que poderia ir, caberia na bicicleta, não foi. Por quê? Em solidariedade, as 2 colegas que ficaram, certo? Então, esse é um exemplo de solidariedade. Bom, então aí nós temos o seguinte, né? Pra gente finalizar, eu digo o seguinte: a caridade e a solidariedade andam juntas. São valores que podem aproximar as pessoas de diferentes religiões, igrejas e filosofias de vida, tá certo? Então, observe que todas as religiões, elas praticam a caridade e a solidariedade. E, às vezes, elas se juntam em nome desse bem comum, de fazer caridade a alguma comunidade, né? Como a gente vê muito, né? Muitas cidades, às vezes, sofrendo alagamento, outras com tempestade, pessoas que perdem casas, que perdem famílias, que perdem tudo. E aí as igrejas, elas se juntam nesse momento de dor para amenizar esse sofrimento, para ajudar essas pessoas. Então, elas estão nesse momento praticando tanto a caridade, doando alguma coisa, e também a solidariedade, né? Estando junto com aquela pessoa naquele momento de sofrimento. Está sendo solidário, tá certo? Então, crianças do 3º ano, espero que vocês tenham entendido a prática do bem e qual seja o significado de caridade e de solidariedade. E que vocês possam estar experimentando, né? Vivenciar esses 2 momentos. Sejam caridosos e sejam solidários quando for necessário, tá certo? Bom, entendido até aí? Bom, espero que vocês possam ter entendido. O que eu quero que vocês façam como atividade, como tarefinha de casa? Bom, eu quero que vocês criem uma historinha em quadrinho, tá? Ou que existe uma que vocês conhecem, na qual pessoas de diferentes religiões ou igrejas juntas praticam a caridade e a solidariedade, tá bom? Bom, aqui para que a gente depois apresente, né, aos colegas. Bom, isso não vai ser possível, mas faço que depois eu dou um jeito de mostrar para os demais colegas, tá bom? Então, vamos finalizar a nossa aulinha de hoje, né? A gente já agradeceu lá no início com a musiquinha, né? A musiquinha das crianças, que também aquela música é uma oração, é um agradecimento, que vocês se fortaleçam a cada vez que vocês possam ouvir. E finalizamos a nossa aula agradecendo. Eu agradeço a participação de vocês, que vocês sempre participem das aulas, não só das aulas de ensino religioso, mas de todas as aulas. Não desistam, lutem pelo vocês mesmo, né? Para adquirir mais conhecimento, que é isso que é importante. Tá bom? Então, 3º ano, um cheirão e que Deus abençoe cada um. E pratiquem, façam a atividade com atenção e com carinho. Tá certo? Então, até a próxima aulinha e fique com Deus.